Nós iniciamos no domingo passado de ceia uma nova série de mensagens chamada Adore o Rei. Qual o propósito disso? Nós olharmos adoração e nós olharmos adoração a Jesus Cristo e então aprendermos como isso acontece em 4 níveis. Domingo passado falamos sobre adoração ao Rei nos céus. Como nós adoramos ou como acontece a adoração agora desse reino invisível junto com o reino invisível nos céus a Jesus Cristo. A segunda mensagem que falaremos hoje, abordaremos como nós adoramos na igreja, como deve ser a adoração, culto público na igreja. No domingo que vem, terceira mensagem, falaremos como nós adoramos em casa, como adoramos o Rei em casa, com a família. E a quarta e última reflexão, domingo de ceia, nós falaremos sobre como nós adoramos na vida. Na parte secular, como nós adoramos a Deus no trabalho, na faculdade, no curso de inglês, na academia, na roda de amizades, como nós adoramos a Deus. O tema é Adore o Rei. E nessa noite, como está em pauta, como nós adoramos na igreja. Como é a adoração a Deus na igreja, pela sua igreja, com a sua igreja. Então, seja muito bem-vindo esta noite. Antes de mais nada, como pela manhã, uma pessoa me perguntou: pastor, vim hoje pela primeira vez aqui, eu falei o meu nome, mas o senhor não falou o seu nome, então me vindo prazer. Meu nome é Sandro Soares, sou pastor desta igreja. E um pouco do que falaremos hoje tem muito a ver com a nossa comunidade de fé. Por que eu digo isso? Porque a adoração, de alguma forma, ela vem de experiências que nós temos em adoração. Vou te dar um exemplo. Se você hoje está aqui e você veio de uma igreja católica, você compreende a adoração de uma forma. De que forma? De forma silenciosa, reflexiva, silêncio, não tem guitarra tocando, nem bateria. É uma adoração silenciosa e reflexiva. Se você vem de uma igreja, por exemplo, bem tradicional, talvez você vai ter a ideia de que o culto público e a adoração, ele deve ser sempre bem organizado, uma boa hospitalidade. Ou se você vem de uma igreja católica carismática ou pentecostal, você se acostumou com adoração, com movimentos físicos, emocionais, e gritos, e cantos, e barulhos, e 5 horas de culto, por exemplo. Então, a nossa experiência sobre o que é adoração na igreja tem muito a ver com a experiência que nós trazemos. A nossa ideia bíblica hoje aqui não é dizer que é assim que deve ser e todo o restante está errado. Mas vamos olhar a Bíblia e com a experiência da Bíblia, nós passarmos o que é uma adoração a Deus por meio da sua igreja. Como isso acontece? Porque quem tem criança em casa aqui, levante a mão. Assim com seus 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos. Chega uma fase da criança que ela sempre tem a pergunta que é: por quê, pai? Não é assim? Por quê? Não, você não vai brincar lá embaixo. Chega uma fase, depois, Manuela foi assim, 4, 5, 6 anos, mas por que eu não posso brincar? Mas por que eu tenho que fazer dever essa hora? Por que eu não posso ver televisão agora? É o porquê. Porque o porquê é libertador. Porque o ser humano, ele está dentro de si, dessa imagem que recebeu de Deus, de ser alguém livre. E as crianças querem ser livres. As perguntas nos tiram de cadeias e prisões. Por exemplo, quando você vive uma vida sem Cristo, e quando então a escama dos seus olhos caem para a beleza, para a glória, para a cruz de Cristo, tudo começa com perguntas. Mas por que o mundo é assim? Quem nunca se perguntou? Por que o mal existe? Por que Deus não faz alguma coisa? Nós queremos resposta, que a resposta liberta. Então as crianças perguntam: mas por que, pai, que eu não posso fazer dever? Não posso ver televisão essa hora? Por que, pai, que eu não posso brincar essa hora? Por que, mãe, que eu não posso chupar açaí enquanto eu estou com febre de 38 graus, mãe? Por que eu não estou entendendo? Perguntas. Por que eu digo isso? Porque nós crescemos. Nós começamos a frequentar uma igreja e vamos ao culto, e lá tem música, tem um pastor que prega e tem lá contribuições. Chega uma hora que perguntamos: mas por que isso é assim? Por que nós cantamos? Por que há alguém lendo a Bíblia? Por que nós contribuímos e damos oferta? Por que fazemos isso? E hoje, nossa reflexão de como adoramos na igreja tem também o fim de responder tal pergunta. Por que, pastor, que chegamos aqui, cantamos uma canção e a Bíblia é aberta, e por que fazemos o que fazemos? Tudo vem da experiência que nós temos. Então, o que é adoração? Hoje eu tenho 6 coisas e eu vou ser o mais rápido possível para nós cumprirmos o nosso horário. Número 1, o que é adoração? Vamos ler Hebreus 13, versículo 15 e versículo 16. Abra a sua Bíblia se possível, embora a nossa projeção te ajude. Hebreus 13, 15 e 16.
Mas assim escritou aos Hebreus: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Então já começa a parar aqui. Adoração, louvor, ele é por meio da pessoa de Jesus, sempre. Que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, versículo 15 dos Hebreus vai dizer assim, que a adoração, ela é por meio de Jesus, em sacrifício de louvor, de lábios que confessam o nome de Deus. 16. Não se esqueçam, porém, de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Geralmente é comum nós lermos o 15 e nós pararmos por aí. Sacrifício de louvor com lábios, confessa o nome de Jesus. Ponto. Isso é adoração. Não, mas tem o 16. Que vai dizer, portanto, façam o bem, repartam o que vocês têm, de tais sacrifícios. Quais sacrifícios? Fazer o bem. E de lábios a Deus. Deus se agrada. Então, hoje, começa dizendo que adoração são duas coisas. Se quiser, tome nota. Adoração é adoração e ação. Diga assim comigo, adoração e ação. Não há adoração de fato sem ação. Temos aqui, versículo 15, uma adoração vertical. O que é isso? Sacrifício de louvor de lábios que confessa o nome de Jesus, um coração contrito. Deus sabe do seu coração. Deus olha para você e fala assim, não, de fato ele é meu servo, ela é minha serva, ele me ama, ela me ama. Ele é meu, eu o comprei. Deus conhece, Deus sonda e vê o coração, vai dizer o salmista. Ele sabe que nós somos seus servos, que nós adoramos a ele. Mas ele é quem vê isso. Mas os outros precisam ver que nós, de fato, adoramos a Deus. Aí vem a ação, que é adoração horizontal. Eu adoro a Deus, Deus sabe no meu coração, no meu íntimo, o que eu amo, o que eu adoro, o que eu sirvo. Mas as pessoas verão o quanto eu adoro a Deus por meio das minhas ações e boas obras. Portanto, adoração não é simplesmente lábios, ou mãos para cima, ou canto espiritual. Adoração também é ação e prática de vida. E nós precisamos lembrar, como falei domingo passado, que nós somos seres adoradores, e vou repetir o que eu falei, a questão não é, a pergunta não é se você é ou não um adorador. Todos são adoradores. A pergunta é quem você adora. Não há como não ser adorador, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus é um Deus adorador. Então, eu adoro a Deus ou adoro outra coisa qualquer. A adoração não começa em nós somos criaturas. A adoração começa em Deus. Há Deus Pai, Filho e Espírito Santo, há um único Deus, mas é um Deus trino, 3 pessoas em uma. Essas 3 pessoas, elas adoram umas às outras. Deus, o Pai, adora o Filho adora o Pai, que adora o Espírito, mas não só eles se adoram, mas também eles servem uns aos outros. Deus Pai serve o Filho serve o Pai, o Espírito Santo serve ao Filho, o Espírito Santo serve ao Pai. Deus é um Deus que é um Deus em sua essência adorador, por isso nós somos adoradores. Olha o que vai dizer em João 17, versículo 5, que é a maior oração de Jesus registrada na Bíblia. No meio da sua oração, Jesus vai dizer assim, agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O que Jesus diz é, eu, Filho, sou um com o Pai. A glória que está nele também está em mim. Ou seja, a glória do Pai também reflete em mim. Nós temos uma glória em comum. Jesus é o maior exemplo dessa glória do Pai refletida de forma em ação. Jesus não apenas glorifica o Pai de forma vertical, mas Jesus, ele honra e adora o Pai de forma horizontal. Quem é Jesus? É aquele que alimenta os pobres, aquele que cura os enfermos, aquele que ajuda pobres e viúvas, é aquele que livra pessoas de enfermidades. E abre aqui um parênteses, a resposta é não para tal pergunta, que foi polêmica essa semana, que disseram então assim, se Jesus pudesse na sua época, ele teria porte de arma. Para isso a resposta é não, ele não teria porte de arma. Jesus é aquele que serve, é aquele que serve os seus iguais. Jesus é o maior exemplo, que é um com o Pai, adora o Pai e age de ações para o bem comum das pessoas.
Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e por isso nós somos adoradores. E adoração é adoração e ela é ação. A igreja cristã precisa não só se reunir para adorar a Deus de forma vertical. Nós precisamos, falaremos na semana seguinte, em casa, e na outra semana, no trabalho, na faculdade, sermos adoradores horizontais, em ação para com as pessoas que Deus colocou no nosso caminho. Então Deus é um Deus adorador. Por isso, a adoração não começa conosco. A adoração começa nos céus. Foi o que lemos domingo passado, lendo Apocalipse 4, versículo 12 em diante. Hoje nós vamos reler. Então abra comigo Apocalipse 4, versículo 2. Quando falamos sobre adoração na igreja, a adoração não começa na igreja. Ela não se inicia na igreja, porque os céus existem antes da igreja, fundada ali em Atos. Apocalipse 4, 2 a 11, nós lemos no domingo passado, eu vou passar rapidamente. Quem está escrevendo aqui uma visão de João, capítulo 4, das 4 visões que João tem, essa é a segunda visão, onde ele vê uma porta aberta nos céus. E o Espírito Santo o convida a assistir e a participar da adoração que é feita nos céus, a Jesus Cristo. E João, nessa fase, tem mais ou menos uns 100 anos de idade. João é o último apóstolo, o último vivo, já idoso. Já possivelmente mais de 60 anos sem ver o seu mestre Jesus após a sua ascensão. Está exilado em uma ilha chamada Patmos. Todos os demais apóstolos já foram mortos. Ele é o último, já velho, idoso. Tentaram matá-lo, ferveram vivo. O cara não morreu. Então deixaram ele para morrer em uma ilha isolada. E Apocalipse 1, versículos 9, 10 e 11, ele vai dizer, estava eu no dia do Senhor, ou seja, era um domingo. E João não podia estar na igreja como de costume, porque estava exilado. E nesse domingo, como hoje, Jesus aparece para ele. E o Espírito Santo o leva a presenciar a adoração que está nos céus acontecendo, e ele tenta relatar o que vê. Apocalipse 4, versículo 2 vai dizer assim, imediatamente me vi tomado pelo Espírito. O que falamos é que não há como você participar da adoração sem ser pelo Espírito. Portanto, os não salvos, os que não têm o Espírito Santo, não podem adorar a Deus. Eles podem cantar uma canção, mas não estão adorando a Deus. Tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante, ele vai dizer, semelhante do tipo, não sei explicar muito bem, semelhante a jaspe, a sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. Então ele vê um trono e lá está Cristo assentado. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos menores. E assentados neles havia 24 anciãos. O que falamos é que esses 24 anciãos é como uma representação daqueles que morreram em Cristo, representa aqueles que nós amamos que morreram em Cristo. Estão aqui, não eles, mas representados por 24 anciãos ali sentados. Eles estavam vestidos de branco, roupas trocadas, e tinham na cabeça coroas de ouro. Desse trono, saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Aqui falamos sobre esse ambiente que João vê da adoração, aonde há luzes, há raios, há subgraves, há relâmpagos. Há um ambiente preparado para adoração. Quer ver falando assim, pastor, mas a igreja não tem imitado ao mundo quando faz músicas com fumaça e com luz? Eu diria, à luz do texto, talvez o mundo esteja imitando a adoração dos céus, na expectativa de criar um ambiente para adorar algo. É por isso que hoje, quando o artista sobe no palco, as fãs vão ao delírio. Porque as pessoas fazem do artista o seu Deus. Fazem do cantor, gospel ou não, o seu Deus. Porque nós somos, em essência, adoradores. Se nós não adorarmos a Deus, nós vamos adorar algo ou alguém. Então João vê aqui que nesse céu, onde participa não só seres divinos, mas seres terrenos, que há uma produção para criar um ambiente para essa adoração, relâmpagos, raios, e fala sobre esses 7 Espíritos de Deus, 7, essa perfeição do Espírito de Deus. Versículo 6. Também diante do trono havia algo parecido, observe que é sempre uma forma figurada, ele não sabe explicar muito bem, como um mar de vidro, claro como um cristal.
Isso representa todos os povos que foram salvos. Essa multidão com mar de vidro, gente, todo povo, língua, raça, tribo, nação, é esse mar de vidro. Então há um trono de Cristo, há uma produção para essa adoração, há 24 tronos menores que representam os seres terrenos que já foram em Cristo, há esse mar de vidro que são todos os povos salvos em Jesus, participando da adoração. Ele vai dizer mais, além disso, também diante do trono, versículo 6, havia algo parecido com um mar de vidro, claro como um cristal, no centro, ao redor do trono, ou seja, entre o trono, os 24 tronos, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás, que representam esse reino espiritual, os seres espirituais. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia como em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Mais uma vez, vou dizer o que disse domingo passado. Apocalipse não é sobre asas, olhos ou símbolos. Apocalipse é sobre Jesus. Leia assim e você vai ter prazer em ler Apocalipse. Toda vez... das asas, dia e noite, eles repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Toda vez que esses seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. O que eles fazem é, a coroa que receberam, eles lançam aos pés do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então aqui João está vendo essa adoração que começa onde? Na igreja não, nos céus. Nessa adoração, Cristo é o centro, adorado por 4 seres celestiais, gigantescos, de aparência curiosa. 4 pequenos tronos que representam aqueles que morreram em Cristo. Um mar de vidro que representa todos os salvos em Jesus. Todos estão ali para adorar a Cristo. Com sons, luzes, trovões. Jesus é o centro. E João presencia isso. E a pergunta que fizemos é: aonde está o trono para o Espírito Santo? Não há trono para o Espírito Santo. Porque ele é o responsável da adoração nos céus. É ele quem propicia essa adoração. É o Espírito Santo que faz a ligação, falamos no domingo passado, sobre a adoração que agora acontece nos céus, com a adoração que agora acontece na terra. Por isso, Jesus falou para a mulher samaritana: o Pai procura, e chegou a hora, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Falamos domingo passado. Só como adorar a Deus pelo Espírito, como João, e pela verdade, na verdade, que é a palavra. Não há adoração a Deus sem o Espírito e sem a palavra. Então o Espírito Santo está regendo, ele é responsável dessa adoração no céu. Ele é responsável de criar esse ambiente de adoração. E João está maravilhado com essa glória. João não sabe muito bem como explicar. Gente, é tipo um arco-íris, não sei o que dizer. Parecem raios, trovões, parecem pedras preciosas. É algo simplesmente maravilhoso. Ele não sabe que palavras vai usar. João está boquiaberto, sem saber explicar o que está acontecendo. João está emocionado, maravilhado com a glória de Jesus no trono e com tudo o que está acontecendo. Sabe, não há como nós não nos maravilharmos diante da realidade bíblica de quem Cristo é, o que Ele fez por nós. Não há como diante da realidade você saber que você estava separado, afastado de Deus e morto em seus pecados e delitos. Então Deus, através do Filho, se faz como um de nós, nasce em nosso meio, toma os nossos pecados, sofre, morre em nosso lugar, para que então possamos participar de tudo isso, aqui quanto igreja e eternamente na glória. Não há como nós não termos a revelação da glória de Cristo e nós não nos mexermos em relação a isso. Vou te dar um exemplo. Eu me casei uma vez só. 27 anos de casado. Mas já fiz muitos casamentos. Muitos casamentos. E uma coisa que eu nunca precisei fazer foi: o noivo entrou,
A noiva está aguardando lá fora para entrar. O que eu nunca precisei fazer foi chamar o noivo e falar assim, meu amigo, olha só, te pedir uma coisa, para ficar bonito. Quando a noiva entrar, se emociona. Dá uma chorada, fica contente, reage. Porque se você não fizer nada, vai ficar meio esquisito. Eu nunca precisei fazer isso, porque é natural. Quando a noiva entra na porta, o noivo responde emocionalmente. Sim ou não, gente? E eu diria para as noivas que vão se casar ainda, o dia que você entrar por a porta da igreja e o seu noivo não expressar nenhum sentimento, dê a meia volta e vá embora. Ele não é o homem da sua vida. Porque é impossível você ter a glória da noiva entrando e você não responder emocionalmente. Eu comparo isso à realidade que nós temos hoje, que Davi não tinha, que Moisés não tinha, da glória de Cristo revelada a nós na palavra. Portanto, para mim, é pelo menos estranho alguém que diante desta revelação, e sendo então templo do Espírito Santo salvo em Jesus, que não responda emocionalmente à glória de Cristo. Que quando ora em casa, que se ajoelha, quando vem a um culto público e canta canções, e as canções falam sobre o sacrifício de Jesus, e a pessoa não responde, para mim é um tanto estranho. Porque assim como o noivo não pode não reagir à noiva revelada, um cristão não tem como não reagir à revelação de quem Cristo é, o que Ele fez por nós. É assim que João está, meus irmãos. João está maravilhado com uma noiva que entrou. Eu não sei que palavra usar. O noivo diria, ela está linda, está maravilhosa, está espetacular, eu não sei, não tem adjetivos para usar. João está assim. É tipo um raio, eu não sei expressar o que está acontecendo. João tem o Cristo, que não pôde estar com ele por um tempo, mas ressuscitou. E agora João está presenciando tudo isso nos céus. O reino invisível, porém real, celestial, e o reino natural, adorando a Deus. Então a adoração ela começa nos céus. E daí então, essa adoração vem à igreja. Porque a adoração começa em Deus. Atos 1, versículo 8, a adoração do céu, ela vem para a igreja. Como vem para a igreja? Atos 1, versículo 8. Jesus ressuscitou, por 40 dias está com seus discípulos. Ele vai dar algumas orientações para os seus discípulos, vai dizer assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Poder e Espírito Santo são sinônimos. O Espírito Santo é o poder de Deus. O que Jesus está dizendo é assim, gente, eu vou aos céus, mas não comecem nada, porque não há ministério sem o Espírito Santo, não há adoração sem o Espírito Santo, não há igreja sem o Espírito Santo. Fiquem aqui até que vocês recebam poder do alto para serem minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Agora, um pulo, Atos 12, versículo 1 em diante. Chegando então o dia, que dia? Esse dia que prometeu, o dia de Pentecoste. Pentecoste é um evento único, e chama-se Pentecoste porque ele acontece 50 dias após a Páscoa. É por isso que nós cremos que um novo Pentecoste não vai acontecer. Foi um evento único, onde o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Jesus ressuscita, passa 40 dias com seus discípulos, 10 dias está aos céus, e 10 dias, 50 após a Páscoa, esse Espírito Santo vem sobre ele, vai dizer, estavam todos reunidos em um só lugar. Agora não é João, é Lucas quem está narrando. E observe que Lucas está como João, maravilhado com o evento, ele não sabe muito bem que palavra vai usar. Vai dizer assim, de repente, gente, versículo 2, veio do céu um som, como um vento, muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, ou seja, ninguém estava com a boca pegando fogo. Línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Teólogos afirmam que nesse momento a igreja é fundada, quando ela recebe o Espírito Santo, que é o poder de Deus. E mais uma vez, venho que falamos no domingo passado,
o cristianismo se diferencia em muito das demais religiões e também aqui. Todas as religiões vão dizer assim, vá até Deus. Você precisa encontrar Deus. Então, frequente lugares sagrados, acenda velas, faça orações, para que então você encontre Deus. Isso não é cristianismo. Cristianismo é Deus vem até nós. Nós somos os perdidos a sermos encontrados, e não Deus. Então, olhamos o Antigo Testamento, Deus cria o homem. Em Moisés, Deus vai ao monte e vem a Moisés, e aparece a Moisés, aparece aos profetas. Novo Testamento, Deus nos envia Jesus. Jesus vai, Ele nos envia o Espírito Santo. O cristianismo é Deus vem até nós. Não há escada para o céu. O céu vem até nós na pessoa de Jesus e aqui na pessoa do Espírito Santo. Desceu sobre eles, aguardem. Eu virei sobre vocês no Espírito Santo. E observe que Lucas está, de igual maneira como João, maravilhado com o que está acontecendo. E aqui ele fala sobre esse Espírito que desceu. Não como ele é em aparência, mas em essência. Ele usa duas palavras aqui, vai dizer, gente, foi como um vento forte, não sei dizer como é que foi. Não quer dizer que ventou e voaram as telhas e as caixas d'água das casas. Mas como o vento impetuoso, esse vento fala sobre potência, força, poder. Já experimentou alguma época do ano na sua casa a ventania, vendaval? Não tem parafuso que segura a telha. Não tem caixa d'água que não voe. Voa tudo. Nós vemos aí outros países que têm tufões, terremotos, furacões. O vento é algo incontrolável, é algo poderoso. É isso que Lucas está dizendo. Aconteceu algo tão poderoso, com tanta potência que eu não sei explicar. O Espírito Santo é o poder de Deus. E só depois que esse Espírito Santo veio sobre aqueles 120 cristãos, de fato, eles começaram a viver de verdade. Porque há uma vida natural, que o batimento cardíaco vai dizer assim, você está vivo. Mas uma vida de fato no Espírito, ela só acontece com o Espírito Santo. Eu vou te dar um exemplo. Desde moleque que eu sempre gostei de soltar cafifa. Alguns chamam de pipa, cortadeira, mas cafifa. Observe que cafifa não tem prazer algum quando não há vento. Pegue, por exemplo, uma criança, coloque na mão dela um carretel de linha e uma cafifa. Lá num engenho pequeno, aonde venta. Coloca na laje, no terraço, e fala assim, toma aqui, solta, sem vento. Ela vai fazer assim, ó. Vai assim, pai, quero não, isso aqui é muito chato. Mas quando bate aquele ventinho, que você olha e fala assim, tá para lá o vento. Hein? Que você levanta, bota no alto a cafifa e dá na mão da criança, como é que ela fica, gente? Ela fica maravilhada. A cafifa no alto dança, e a criança que dança também, diga assim, pai, 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 olha a cafifa. Nós somos esta cafifa. Sem o vento, sem o Espírito Santo, somos nada. É isso que Lucas está dizendo. Veio sobre aquelas pessoas uma potência, um poder, alguma coisa que fez com que eles vivessem de uma forma como nunca vi antes. Se manifestassem, reagissem de uma forma que eu nunca vi antes. A segunda figura de linguagem que ele vai usar é o fogo. Ele vai dizer, então veio sobre eles uma língua como de fogo. Pastor, a boca pegava fogo? Não. Aqui o fogo quer dizer sobre paixão, ardência. O que Lucas quer dizer é, veio algo sobre aquelas pessoas que elas passaram a responder de forma tão enérgica, de forma tão viva, de forma tão apaixonada, que eu não sei como deduzir e explicar isso. Eu vou chamar de vento e fogo. Porque a Bíblia, para quem pergunta, pastor, a Bíblia ela é literal? Ela é literal. Portanto, há duas literalidades na Bíblia. Há o literal literal e há o literal figurado. Literal figurado é quando eu uso uma metáfora, uma figura de linguagem, para falar sobre uma verdade. Por exemplo, nós usamos o tempo todo isso. Chega um dia, você passou o dia inteiro na rua, não comeu nada. Você fala assim, rapaz, estou com uma fome que eu comeria um cavalo agora. Você comeria um cavalo? Claro que não.
Figura de linguagem. Isso quer dizer, estou com muita fome, eu comeria uns 4 bifes, 1 quilo de batata e 2 refrigerantes. Essa quer dizer. A verdade é, estou faminto. Figura de linguagem, comeria um cavalo. Isso é uma verdade com uma ilustração figurada. É isso que João faz no Apocalipse, é isso que Lucas faz aqui em Atos. Veio algo sobre eles como um vento que fez eles dançarem, que fez eles reagirem emocionalmente. Veio algo como um fogo sobre eles, que eles ficaram apaixonados pela missão, para então poderem ser as testemunhas que Cristo queria que eles fizessem. Ficaram cheios do Espírito Santo. É por isso que nós dizemos que, embora você seja um cristão e você já seja selado pelo Espírito Santo, Paulo diz, enchei-vos do Espírito. Nós precisamos constantemente buscar sermos cheios, preenchidos do Espírito Santo. É quando chega na vida aquela fraqueza emocional, fraqueza física, capacidade que nós não temos, nos sentimos encurralados, sem saída, é que nós precisamos de fato, estamos como uma pipa ali no chão, sem vento, buscarmos a Deus. Pedimos que o Espírito Santo nos preencha, nos encha, nos avive, nos traga paixão, nos traga força, para nós encararmos a missão de Jesus, para vermos a vida que Ele colocou para que nós vivêssemos. Então, essa adoração dos céus, pelo Espírito, ela vem para a igreja é inaugurada, e então a adoração dos céus vem para a terra, e depois de 120 pessoas, hoje no mundo inteiro, milhões de pessoas estão adorando a Deus em um culto público como esse. Mas a adoração tem os seus limites. E quem limita o que é válido ou não em uma adoração, não somos nós. Já que a adoração não é para nós, não é segundo o nosso gosto, é como eu gosto, do jeito que eu gosto, que eu acho certo. Não. A adoração Deus recebe do jeito que Ele quer receber, porque Ele é o adorado. Então, se sabemos o que é adoração e ação, e vem do céu para nós, a segunda coisa para nós hoje é não adore a Deus como Ele proíbe. Antes de sabermos como adorar, temos que saber como nós não devemos adorar a Deus. O que não é adoração recebida. Pastor, qual o texto bíblico que nos apoia isso? Deuteronômio 12, versículo 12 em diante. A história é o seguinte: o povo de Deus está conquistando outros povos, outras nações e outras terras. E cada povo conquistado tem o seu Deus. Tem a sua forma de adorar. Tem os seus altares de outros deuses. Então Deus orienta o seu povo dizendo assim: destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram os seus deuses. Deus diz assim, as nações que vocês estão desalojando e ganhando para si, destruam todos os lugares. Tanto os lugares nos altos dos montes, como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados. Despedacem os ídolos dos seus deuses e eliminem os nomes deles daqueles lugares. Versículo 4. Vocês, porém, não adorarão ao Senhor, ao seu Deus, como eles. O que Deus diz é: vocês conquistaram povos e cada povo tinha a sua cultura de cultuar o seu Deus. Não peguem para vocês nenhum modelo e não misturem nada, queimem tudo. O nome disso é sincretismo. Quando nós trazemos para a adoração cristã costumes, formas, maneiras, objetos de outras religiões. Deus diz, está proibido. Eu não recebo isso. Eu vou te dar alguns exemplos práticos nesta noite. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: pastor, eu fui católico a minha vida inteira e hoje sou cristão. E eu posso ir à igreja domingo, adorar a Deus e manter o meu altar, aquele ídolo e aquela vela? A resposta é não. Jogue aquela imagem fora. Apague a vela. É Jesus, somente Jesus, nada mais. Pastor, eu fui muçulmano a minha vida inteira e hoje sou cristão. E como cristão eu posso ser cristão e frequentar a mesquita? A resposta é não. O Espírito Santo não desceu sobre a mesquita, desceu sobre a igreja. Então vá à igreja e não mais vá à mesquita. Não misture as duas coisas. É isso que ele diz.
Pastor, eu fui do Islã a minha vida inteira. E lá nós adorávamos a Deus e o chamávamos de Alá. Eu posso agora, como cristão, ir à igreja e orar a Deus como Alá? A resposta é não. Deus não está Alá, está aqui. Está em todos os lugares. Nós adoramos a Alá. Alguém assim, pastor, eu era espiritualista e tinha em casa os meus incensos, as minhas pedras, meus cristais. Eu posso agora ser cristão, adorar a Deus e manter em casa os meus cristais? A resposta é não. Pega o seu cristal e um martelo, vá para a varanda e quebra o seu cristal. Tudo que nós colocarmos com Jesus como objeto de adoração, Deus proíbe. É só Jesus e mais nada. Não é Jesus e mais algo. No dia de hoje, permita as minhas mulheres entrar nesse fim. Essa coisa demoníaca chamada feminismo. Pastor, eu era feminista a vida inteira. Eu era da ideologia, meu corpo, minhas regras. Da ideologia de que, fora os homens, as mulheres sozinhas se bastam e somos melhores que os homens. Feminista. Agora, cheguei para Cristo. Agora eu sou cristã, pastor, mas a figura masculina para mim ainda é algo agressivo. Eu posso ser cristã e me relacionar com Deus, não como um pai, mas como uma mãe. E chamar Deus de mãe? A resposta é não. Por 165 vezes, Jesus nos ensina no Novo Testamento a falarmos com pai e não com a mãe. Pai, 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 pai. Não é mãe, é um pai. Talvez você hoje aqui tenha tido um pai péssimo. Você tenha homem para você, a figura paterna para você é essa imagem de abuso, de destruição. Que Deus alcance o seu coração, você entenda que Deus é um pai perfeito e um pai amoroso. Não importa o quão o seu pai tenha sido abusivo ou ausente, Deus é um pai maravilhoso. Então não, Deus não é uma mãe. Pastor, a minha vida inteira fui testemunho de Jeová. E agora sou cristão. E lá eles não tinham Jesus como um igual a Deus. Então eu posso ser cristão, ir à igreja, adorar a Deus, mas não ter Jesus como um com o Pai? A resposta é não. Jesus é um com o Pai. Pastor, eu fui mórmon a minha vida inteira. E hoje eu sou um cristão. Eu posso ser cristão e continuar frequentando o templo mórmon? A resposta é não. Se você vai a um templo onde no telhado tem um anjo / demônio chamado Moroni sentado, não vai a este lugar. Então a resposta é não. É Jesus. Deus diz, olha, adoração a mim é assim. Todo tipo de cultura, costume, objeto de demais religiões, destrua. É Cristo. Botou alguma coisa a Cristo, a sua adoração não é recebida. Todo o restante rouba a glória de Cristo. E como eu gosto sempre de fazer, ser polêmico aos domingos. Nós não fomos chamados para sermos espirituais. E é muito comum, pastor, aquele irmão é tão espiritual, pastor fulano é tão espiritual, nós não fomos chamados para ser espirituais. Quem tem uma pedra rosa em casa pode ser espiritual. Quem senta em posição de meditação, em posição de som de cachoeira, pode ser espiritual. Nós não fomos chamados para ser espirituais. Fomos chamados para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Diga assim para o seu vizinho, nós fomos chamados para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Uma pedra espiritual, uma vela espiritual, uma reza espiritual. Deus diz, vocês não serão esses. Observe que é Deus quem define os limites do nosso relacionamento. Não somos nós que definimos. Hoje, no mundo que vivemos, há uma linha muito tênue que as igrejas, cristãos e pastores têm passado de sincretismo, liberalismo, em prol do politicamente correto. E Deus diz, não. É somente a mim, a Cristo, a adoração. Então, em sexto, mas pastor, então, como Deus ordena que deve ser o culto? Não há menção no Novo Testamento, por exemplo, de como a igreja primitiva adorava, o que eles faziam, como faziam. A questão aqui, meus irmãos, a Bíblia não é sobre métodos, do tipo, faça com luz vermelha ou verde, vermelha não pode.
Faça com ou sem fumaça. Faça com púlpito alto ou baixo. Faça com luz amarela ou luz branca. A Bíblia não é sobre métodos. A Bíblia é sobre princípios inquebráveis e eternos. Então, se não temos no Novo Testamento um relato de como a igreja fazia, por que fazemos assim, pastor? A minha base, porque muitas igrejas diferenciam uma das outras. Tem igreja que faz o louvor primeiro, palavra depois, outros palavra primeiro, louvor depois. Uns o culto tem 1 hora, outros o culto tem 2 horas, não importa, não é método. O que funciona aqui não funciona na Escócia. Lá os homens vão para a igreja de saia. Não tente vir aqui de saia, alguém vai reparar, vai achar muito esquisito. Então, métodos, mas a Bíblia é sobre princípios. Eu vou usar o versículo de Coríntios 14:40, que vai dizer assim: todas as coisas devem ser feitas com decência e com ordem. Se há decência no culto público, se há ordem no culto público, é assim que o culto público deve acontecer. Não é sobre método, é sobre princípios. Então, hoje, para nós terminarmos, sabemos que adoração é adoração e ação. Sabemos que não adianta você levantar as mãos e você não ser uma pessoa de um bom caráter e ajudar o próximo, viver a vida de Cristo no dia a dia. Entendemos que a adoração não começa em nós. A adoração começa em Deus e pelo Espírito vem até nós. Sabemos que Deus não recebe adoração com sincretismo, de formas que outros deuses recebem. É só Jesus. Então, como nós adoramos e por que adoramos? 7 coisas nesta noite. Número 1. O que um culto público deve ter à luz da palavra de Deus? Primeira coisa que quiser tome nota, saudação. 1 Pedro 5,14 vai dizer, saudai-vos uns aos outros. Nós fazemos isso aqui antes do sermão. É quando dizemos, antes de sentar, saude o seu irmão. Cumprimente o seu irmão. Dê boa noite ao seu irmão. Abrace o seu irmão. Pedro vai dizer que vocês devem saudar uns aos outros. Segundo, um culto público deve ler as Escrituras. Quando? Sempre. Não é a pregação. Leitura de Escrituras. 1 Timóteo 4,13 vai dizer, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Paulo vai dizer a Timóteo. Ou seja, biblicamente, toda vez que o povo, que a igreja se reúne para fazer um culto, uma reunião, alguma coisa, a Bíblia deve ser aberta para ler um salmo que seja. Gente, antes de nós comermos aqui, antes de nós entrarmos na reunião, vamos ler um salmo, ler um texto bíblico. É por isso que fazemos reunião aqui na igreja, como fizemos aqui terça-feira passada. Reunião administrativa. Eu não precisava pregar, mas abri a Bíblia e lemos um texto bíblico. Terceiro, pregação. 2 Timóteo 4,2, Paulo fala a Timóteo, Timóteo, pregue a palavra. Ele continua, a tempo e fora de tempo. Quando que a pregação no nosso culto público desta igreja? No meio do culto. Porque o centro do nosso culto é a palavra de Deus. E gastamos 40, 50, 1 hora. Porque entendemos que se você deu o seu melhor para vir aqui hoje, se arrumou, tomou banho, olhou o relógio, saiu de casa, combustível é quase R$10 o litro de gasolina, e você veio para cá, deu importância para o tempo aqui, nós queremos responder isso à altura. Nós queremos te dar um bom tempo de louvor, o melhor que nós pudermos. Um bom tempo de palavra, a melhor que nós pudermos, dentro dos nossos limites. Então, pregação é o que fazemos como centro. Devemos ter pregação. Quarto, um culto deve ter as ordenanças, que são 2. Batismo nas águas e a ceia do Senhor. O que fazemos de tempo em tempo após a pregação. Mateus 28:19 vai dizer assim, façam discípulos de todas as nações e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 1 Coríntios 11, 23 a 26, Paulo fala sobre a ceia do Senhor, que devemos servir o cálice e o pão, assim como Jesus fez em memória dele até que ele volte. Quinto, oração. O que fazemos sempre após o culto, no final do culto. E onde está isso, Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 2,1 vai dizer, antes de tudo recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Quando esse culto acaba, você tem liberdade, se precisar, de vir aqui à frente, procurar um dos pastores. Gostaria de uma oração. Gostaria de compartilhar algo. Os pastores podem orar comigo, ou podem orar por mim. Isso faz parte do culto público.
Se não for suficiente a oração que nós fizermos do começo ao fim, após o culto, venha aqui à frente e nós vamos orar com você e por você. Sexto, contribuição financeira. Um culto deve ter a contribuição financeira. 1 Coríntios 16, do versículo 1 ao 2, Paulo vai dizer assim: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. Versículo 2. No primeiro dia da semana, que é domingo, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Paulo diz isso. Primeiro da semana, da sua renda, separe a sua oferta e leve a igreja para o ministério que você faz parte. Quando que fazemos isso? A pregação está no meio. A oração após o culto, se você quiser. Contribuições a qualquer momento. Faça quando chegar, faça durante, faça após, segunda, terça, quarta, quando você quiser. Sétimo e último. Um culto público deve ter canto e música. Colossenses 13, versículo 16 vai dizer assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Que é o que faremos após a oração que farei. Um culto público, pastor, como deve ser, já que Deus diz como não é adoração, como deve ser um culto? Como a igreja adora, como nós adoramos? Número 1, saudando uns aos outros, lendo as Escrituras, pregando o Evangelho, cumprindo as ordenanças, batismo e ceia, orando uns com os outros, contribuindo financeiramente e cantando canções e músicas. E observe que Colossenses 3,16, o texto que eu li, o que Paulo vai dizer assim aos Colossenses é: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ou seja, então, habitando em vocês a palavra de Cristo, ele diz: aconselhem uns aos outros e cantem salmos e hinos com gratidão. Porque é a palavra de Deus que nos dá sabedoria para aconselharmos uns aos outros. E é a palavra de Deus que nos dá condições de abrirmos os lábios e cantarmos hinos com gratidão no coração. Aí eu volto ao que eu falei. Porque é impossível, diante da revelação da palavra de Deus, de quem Cristo é, o que Ele fez, nós não respondemos a isso. É impossível, pelo Espírito, nós não respondermos com poder, com paixão, com vida, aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. É por isso que estamos aqui. Estamos aqui porque fomos salvos em Jesus. Estamos aqui para adorar somente a Jesus e ninguém mais. Não é Jesus mais o dízimo, meus irmãos. Não é Jesus mais a oração, não é Jesus mais uma vela, não é Jesus mais uma campanha, não é Jesus mais um incenso, mais uma pedra, não. Não é Jesus mais um lugar sagrado, não. É só Jesus. E com esta revelação que João teve, que Lucas presencia, nos falta palavras. Nós só respondemos. A vida que tem nos dado e compaixão, emoção e resposta àquele que nos salvou. Para nós terminarmos e orarmos, maneiras que nós podemos adorar a Deus neste lugar. Uma frase importante para você aqui é: não julgue, adore. Se puder, diga assim para o seu irmão, diga para ele assim: não julgue, adore. Porque cada um vai se expressar e responder a Deus de uma maneira, meus irmãos. Não julgue aquele que responde a adoração a Deus de uma maneira diferente da sua. Porque vieram de experiências talvez diferentes. Como eu falei, alguém que vem de uma igreja católica, onde há um silêncio, nenhum instrumento é tocado, se acostumou a uma adoração mais silenciosa. Os que vêm de uma igreja carismática e pentecostal sentem falta de um barulho. Para terminarmos, formas e maneiras de adorar a Deus. Número 1, você pode adorar a Deus de pé, ficar em pé, se expressar a Deus de pé, mas você pode não ficar em pé. Tem aquele que gosta de cantar alto. Falei pela manhã, tem irmão que na igreja, que eu sei quando ele está aqui, quando eu subo na escada, lá de baixo, eu ouço a voz dele aqui.
Digo assim, fulano veio à igreja hoje. Ele canta muito alto. E não é muito afinado. Fulano está aí hoje. Eu brinquei essa semana, falei, rapaz, você canta alto, pastor, não consigo cantar baixo. Como quem diz, diante do que move o meu coração, eu não consigo ficar em silêncio. Eu preciso cantar alto. Então não julgue quem canta alto. Pessoas gostam de adorar a Deus com a face para baixo, recolhida, em reflexão. Outros gostam de fazer com reverência, alguns ajoelhados. Outros levantam as suas mãos. Outros preferem sentados. Alguns orando, enquanto outros gritam amém, aleluia, glória a Deus. Enquanto outros batem palmas. Não julgue. Simplesmente adore a Cristo. A questão aqui não é como fazemos, meus irmãos. Não é sobre método, é sobre princípio. A questão aqui é o que move o seu coração. Diante da revelação de quem Cristo é, João nos céus, e Ele vem até nós, Espírito Santo, e move o nosso coração. O que Deus espera de nós, na igreja, como adoramos na igreja, é pelo menos de uma forma viva, como esse vento que balança a pipa. E de uma forma como resposta apaixonada. Como quem está apaixonado, não tem palavras para expressar a sua gratidão por um Deus que o salvou. É assim que adoramos na igreja. Alguns sentados, mas em resposta a Deus. Alguns em pé, mas em resposta a Deus. Alguns de mão para o alto, outros quietos. Outros gritando glória a Deus, aleluia, mas em resposta àquele que vive e reina para sempre. E é isso que hoje convido você a fazer. Então fique de pé comigo nesta noite. E nós vamos entoar canções e vamos cantar. Paulo fala aos Colossenses, habitando em vocês a palavra de Cristo, aconselhem-se e cantem hinos. A palavra foi aberta. Esse é o motivo o qual mudamos a liturgia do nosso encontro. Porque eu entendi de fato que não há como nós adorarmos a Deus da forma que podemos adorar se a palavra de Deus não aquecer o nosso coração. E ela hoje aquece o seu coração. Com essa paixão, essa resposta emocional deste fogo, como o noivo vê a noiva, como a noiva vê o noivo. Porque é recíproco. E nós adoramos esse ambiente propício. É por isso que vem o Natal, montamos árvores de Natal, botamos presentes, adoramos ambientes propícios. Chega o frio, fazemos um fundi, um caldo, uma sopa. Mudamos a toalha da mesa. Uma pessoa que nós amamos vai se formar na faculdade, então preparamos uma festa. Nós amamos ambientes propícios. E João diz, no céu há um ambiente preparado para que Deus seja adorado. E esse ambiente agora reflete dentro de nós em louvores, canções e gratidão. A adoração dos céus, pelo Espírito, desce a nós. E nessa noite podemos nos unir aos 4 seres viventes, aos anjos, aos 24 anciãos e adorar a Deus como igreja. Esse é o nosso convite para você nesta noite. Coloca a mão no seu coração.